Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Metrópole com o nosso programa Metrópole em Ação. Isso mesmo, Metrópole em Ação. Olha, gente, conforme prometemos, toda quinta-feira vamos falar aqui sobre o combate ao uso de drogas, sobre a prevenção e sobre o tratamento da dependência química. Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela entidade Cruz Azul no Brasil. Tem sede em Blumenau, em Santa Catarina, uma entidade sem fins lucrativos, filiada à Cruz Azul Internacional. Essa instituição está presente em mais de 35 países e é reconhecida aqui no Brasil pelo governo federal como Centro de Referência em Dependência Química. Eu converso agora com o economista e contador Rolf Hartmann. Rolf Hartmann, cofundador e presidente da Cruz Azul no Brasil. Rolf, bom dia para você. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores que assistem ao programa Metrópole, né, em Ação. Muito obrigado por esta oportunidade. E a gente é que agradece a disponibilidade. Rolf, eu queria que antes da gente falar exatamente sobre a sua instituição, você é cofundador, presidente, eu queria que você me desse a opinião no seguinte: dia 2 de agosto agora, o STF vai julgar uma importante ação sobre o porte, se é constitucional ou não, o porte de drogas no país, a pessoa portar drogas no país. Qual a sua opinião? Você que preside uma instituição que é referência no país, qual a sua opinião sobre esse assunto, Rolf? Bem, Marcos e a todos que nos assistem, eu estou trabalhando como voluntário há 34 anos na área da dependência química. Eu vejo na prática o que a droga tem feito na vida de pessoas, na vida de famílias. Nós temos também um trabalho de prevenção muito grande e com o trabalho de comunidades terapêuticas pelo Brasil afora, e a Cruz Azul no mundo já desde 1877 atua nessa área. Então, existem várias razões pelas quais nós somos contrários a essa descriminalização da droga no Brasil. Por quê? Primeiro, por razões práticas, que a droga ela promete muito, entrega pouco e tira tudo, porque ela traz muita miséria, sofrimento, causa problemas de saúde, causa problemas para a sociedade, para a família, para a economia, para todos. E a gente não consegue ficar alheio ao sofrimento dessas famílias que buscam socorro com a gente. Existem razões técnicas porque a droga, inclusive a maconha, ela promove surtos psicóticos, a pessoa às vezes nem percebe, mas mesmo depois deixando de usar, 5, 10, 15 anos depois, ela pode ter surtos psicóticos como alucinações, ela ouve vozes, ela vê coisas, ela se sente perseguida, ela pode desenvolver esquizofrenia. Além disso, outras razões que muitos países que liberaram as drogas, hoje já se tem estudos e a maior parte desses países já estão começando a rever essas liberações que fizeram. Por quê? Porque o que se dizia para liberar as drogas? Que diminuiria o consumo, que teria um consumo mais controlado, que diminuiria a violência, que diminuiria o tráfico, que diminuiria o encarceramento. Mas essas coisas não se mostraram. Inclusive, a ONU, agora, esse ano, com base num relatório mundial sobre drogas, ela mostra a preocupação dela com os países, poucos países, nas palavras dela, que liberaram as drogas. Por quê? Porque aumentou o tráfico, não diminuiu. Porque o traficante ele vai tentar vender mais barato, ele vai tentar vender uma droga mais potente. A droga
a droga legalizada ela vai ser mais cara. E aí nós entramos num outro ponto que também os estudos mostram que é uma falácia o que se mostra, que eles dizem, não, mas aí o governo arrecada e vai poder aplicar em tratamento. Nenhum traficante vai legalizar o seu negócio, nenhum traficante vai colocar de carteira assinada os seus mercadores, né, os seus mini traficantes. Além disso, os estudos do álcool e do tabaco demonstram que a arrecadação ela é infinitamente menor do que aquela que é gasto, o que é o custo, tanto para o poder público como para a sociedade. Só para você ter uma ideia, no caso do álcool, que é a droga número 1 e é a droga que é legalizada e por isso está disponível, por isso tem maior consumo, ela tem uma proporção, às vezes, de 1 para 1 de arrecadação e 4, 5 de custos. O tabaco é muito parecido. Além disso, nos países em que houve a liberação, a exemplo do Uruguai e outros países, houve aumento do consumo, especialmente entre mulheres. Houve aumento do tráfico, eu já falei, mas não houve diminuição da violência. E o comércio, ele tem, e o próprio desenvolvimento da economia tem mostrado sinais muito claros, a exemplo de um shopping nos Estados Unidos que está devolvendo o shopping aos donos porque não consegue ocupar as lojas em mais de 50%, porque ao redor do shopping virou uma terra de zumbis e uma terra que ninguém se sente atraído, ninguém se sente seguro. Além disso, as consequências que nós vamos ter com a produção em massa de pessoas com doenças mentais que são permanentes para a vida toda, um alto custo para a saúde pública, isso é impossível de a gente estar concordando com isso. Rolf, você falou sobre o encarceramento, não é? E um dos argumentos daquelas pessoas que defendem exatamente a liberalização ou a descriminalização das drogas aqui no Brasil diz respeito ao encarceramento. Eles dizem que só prender não está resolvendo o tráfico de drogas, o combate, exatamente a repressão às drogas, só está levando muita gente para a cadeia e não está resolvendo o problema. Por exemplo, aqui no Ceará, um dos crimes que mais levam, por exemplo, as mulheres para a cadeia é exatamente o tráfico de drogas. O que é que você acha, qual a sua posição sobre esse argumento de que o combate à repressão só está enchendo as cadeias de muita gente, principalmente dos mais pobres, dos mais carentes, e não está resolvendo o problema? Bem, primeiro que, de fato, é necessário que, como nós tivemos nos últimos anos aí, uma mostra de que a inteligência ela precisa agir sobre os grandes traficantes. E tem havido sucesso nos últimos 4 anos, houve um grande sucesso com grandes apreensões. Então, você asfixia os grandes. Segundo, a lei ela já prevê que a pessoa... o juiz pode decidir, dependendo do porte e das circunstâncias, ele pode avaliar se aquilo é um caso de tráfico ou de consumo próprio. E a própria lei, ela prevê de que o Estado no sentido de os governos federal, estadual e municipal, devem prover auxílio, cuidado e atenção para as pessoas dependentes. Então, se ao invés de liberar as drogas, que vai aumentar o consumo, e logo depois eu vou explicar por que também aumenta mais o consumo, de encaminhar 70%, 80% dos presos também é dependente. Então, se nós tratarmos a causa do problema, nós vamos estar resolvendo, de estar encaminhando, investindo mais em tratamento, em acolhimento em comunidade terapêutica, em grupos de apoio e mútua ajuda, em CAPs, na rede
de assistência às pessoas, porque cada pessoa ela tem um perfil e não é cada serviço que vai valer para todo mundo. Mas, de qualquer forma, essa questão do encarceramento, quem trafica, ele vai continuar achando um meio de ganhar a vida fácil. A outra coisa que se aquele que depende ou que é dependente da droga, ele vai continuar precisando de recursos para comprar, seja no meio legal ou no meio ilegal, a droga. Então, ele, para sustentar a sua dependência e a sua necessidade decorrente dessa dependência, ele vai cometer delitos contra a propriedade, contra pessoas. Isso é provado em estudos e, consequentemente, não houve diminuição do encarceramento como se planeja. Eu acredito que a lei, como ela está, ela é muito boa e não precisa alterar. Quanto ao aumento de consumo, o que acontece quando se libera a droga? Os estudos demonstram de que quando uma droga ela está disponível, assim como o álcool, você encontra em tudo quanto lugar, aumenta o consumo. Além disso, muitas vezes o consumo per capita também aumenta. Se aumenta a oferta, diminui o preço. E a diminuição do preço, ela é mais um fator que leva novamente ao aumento do consumo. Em países que houve isso, nós vemos Los Angeles, se eu não me engano, e outros países, agora recentemente, a prefeitura de Amsterdã, na Holanda, onde todo mundo fala sobre liberação de drogas, a prefeitura, a cidade de Amsterdã, proibiu o uso novamente da cannabis em espaços abertos, porque o comércio simplesmente estava fechando. Então, as pessoas elas não se sentem seguras. Nós temos outros exemplos de outros países. No Uruguai, aumentou a violência, porque o tráfico ele vai lutar mais pelos seus pontos de venda. E sobre a questão de que há um encarceramento maior da parte de pessoas realmente mais carentes, eu acredito que isso também depende do investimento que os governos fizerem na inteligência, nas polícias, para pegar os grandes traficantes. E a tolerância, quanto mais nós tolerarmos, mais pessoas vão querer fazer isso. E um dos motivos, viu, Marcos, ontem nós estivemos reunidos no Conselho Municipal de Política sobre Drogas aqui em Blumenau, e uma das conselheiras trouxe o relato de que um menor de 12, 14 anos, ele ganhava R$7.000 com o tráfico das drogas. E nós precisamos trazer alternativas para essas pessoas. Ok, conversei aqui com o Rolf Hartmann, que é o presidente da Cruz Azul no Brasil. Eu queria que você falasse agora, no finalzinho da nossa entrevista, sobre como trabalha, um pouco sobre a sua instituição, a Cruz Azul no Brasil, que é afiliada à Cruz Azul Internacional. Como é o trabalho dessa instituição, o Rolf? Sim, com grande prazer. A Cruz Azul no mundo, como eu já falei, ela nasceu em 1877 na Suíça, está presente ali em mais de 35 países no mundo, e nós atuamos fortemente na prevenção. Então, nós tivemos que reaprender a fazer prevenção, porque para poder também fazer prevenção com resultado, nós somos uma federação de comunidades terapêuticas e nós proporcionamos capacitação para as comunidades terapêuticas, para profissionais do poder público, da sociedade civil, porque além do amor que nós precisamos ter para ajudar as pessoas, nós também precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter as ferramentas que a ciência dispõe. Nós trabalhamos com grupos de apoio mútuo ajuda, temos mais de 100 grupos para adultos
e mais perto de 40 grupos para crianças e adolescentes, que são os que sofrem junto com as famílias o problema da drogadição na sua pele, as consequências. Nós trabalhamos com atendimento psicológico gratuito para porque faz prevenção na escola, tem no grupo de apoio, há casos que precisam ir para um atendimento individualizado. Nós trabalhamos também com edição de livros técnicos, nós temos uma revista científica, nós somos reconhecidos como Centro de Referência em Independência Química, primeira organização da sociedade civil que foi reconhecida como Centro de Referência em Independência Química no Brasil. Por que isso? Porque nós atuamos em várias áreas, então nós atuamos tanto na capacitação de pessoas, de comunidades terapêuticas, e inclusive no Ceará a gente já fez várias capacitações com resultados muito bonitos, trabalhos que existem aí no Ceará, que a gente pôde dar o apoio. Nós também, esse centro de referência, ele precisa atuar na prevenção, na capacitação, na questão de estudos científicos, na questão de políticas públicas. Então, nós atuamos também fortemente em nível de Brasil e em nível de estados na formulação de políticas públicas. A exemplo da regulamentação das comunidades terapêuticas, que no âmbito da CONFENACT, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, junto com outras federações e com aliados que promovem a vida sem drogas, nós conseguimos a regulamentação das comunidades terapêuticas, um roteiro de fiscalização para esses serviços, de tal forma que as pessoas que são atendidas nessas comunidades terapêuticas, elas possam saber os serviços que a instituição deve dar. A instituição tem segurança nas normas que ela deve cumprir, o poder público tem competência e condições de fiscalizar de uma forma objetiva os trabalhos e também de aplicar recursos públicos no acolhimento. E então, o nosso trabalho ele visa o ser humano por completo. Nós somos uma organização cristã, mas que tem todos os ferramentais, que procuramos ter todos os ferramentais que a ciência, as boas práticas, né, e o conhecimento também podem trazer. Isso a gente leva então para todas as pessoas, e sejam profissionais, sejam leigas, e também nós atuamos no assessoramento de entidades, tanto públicas como privadas. Estamos trabalhando agora no segundo Plano Municipal de Políticas sobre Drogas, já fizemos o de Gaspar, agora o de Blumenau. Então temos uma ampla rede de serviços que podemos dispor aí para a sociedade. Rolf, muito obrigado sua participação no programa, e esse programa também está à disposição, espaço aberto nessa luta exatamente contra as drogas. Um abraço para você e muito bom dia. Muito obrigado, Marcos, e a toda a TV Metrópole aí por essas ações, né? Valeu, um abraço para você.